E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tio Beiço chegando aqui na área, tudo certo? Como é que vocês estão aí no Instagram pela primeira vez? Tô fazendo uma live de um jeito bem estranho aqui. Deve ter uns 5 programas ligados aqui no PC, eu não sei nem se ele vai aguentar. Mas estamos começando nesse momento um novo programa chamado Gole de Sábado, que é comigo, Tio Beiço, e o gole de hoje eu quero agradecer ele, porque ele veio diretamente de uma cidade aí do interior do Paraná, beleza? Paranapoema, então quero agradecer a família Lima pelo gole de hoje. Um brinde aí ao Cirilão, Cida, Gisele, Yara, toda a família Lima. Então se você quiser patrocinar o gole de sábado aqui do Tio Beiço, eu não criei um Pix ainda, mas eu vou criar, eu prometo. Vou deixar ele aparecer na tela pra vocês, beleza, galera? Tio Beiço por aqui, sabadão, são 8 horas, 20 horas e 6 minutos, diretamente aqui na Interessante Web Radio. Você pode acessar Interessante Web Radio lá no www.tiobeiço.com.br. Eu fiquei tão ansioso que eu não coloquei nem a abertura do programa. Exatamente, galera, agora sim voltamos em definitivo aqui na Interessante Web Radio. 8 horas e 12 minutos desse sabadão maravilhoso, que é dia 18 de 5 de 2024. Espero que vocês estejam bem, porque eu tô bem pra caramba. E a gente tá começando nesse momento aí o programinha chamado Gole Patrocinado. Mentira, Gole de Sábado, que é basicamente um programinha aí pra eu tomar uma e falar com vocês sobre o que a gente quiser falar. Espero que vocês estejam bem. Espero que esse sábado aí tenha sido um sábado incrível. Espero que você tenha folgado e se você trabalhou, que você não tenha se cansado muito. E essa semana a gente teve algumas grandes notícias, né? Alguns grandes acontecimentos aí para a cultura pop. Eu já queria começar, não sei se é com um clima tenso, com um clima triste, mas é com um clima de perca, com um clima de partida. Então a gente teve aí a perca, né, de 2 grandes nomes para a cultura pop. A gente perdeu, infelizmente, o grande Silvio Luiz, né, o narrador de futebol, icônico narrador de futebol, dono de bordões exemplares, exímios bordões aí que as pessoas adoram. Então foi ele, o que eu vou dizer lá em casa? Ele teve vários bordões aí icônicos que marcaram época, que marcou uma geração. Né? E aí às vezes isso pode parecer assim, nossa, mas como assim você gosta de esporte? Não é que eu gosto de esporte, é que esse tipo de assunto me traz um saudosismo, né? Me remete ali à época em que eu era mais jovem, que eu era apenas um garoto e que eu não tinha voz ativa. Não que eu tenha voz ativa hoje, tá? Mas naquela época ali, quando eu era mais uma criança infantil, digamos assim, a gente que era criança, pelo menos os noventistas, né? A gente tinha uma pegada que era assim, você não tem vez, cara. Você vai assistir o que tá passando e o que tá passando é o que a gente quer assistir e se vira. Então, pra quem é noventista aí, sabe que teve esse movimento, teve esse tipo de criação aí, e a gente tinha, infelizmente, esse tipo de situação, né? A gente vivia esse tipo de situação que era assim, você não vai assistir a Rede Manchete não, cara, você vai assistir o que tá passando aqui agora. E alguns desses cenários eram jogos na Rede Bandeirantes de TV. E quem que era o incrível narrador lá era o velho com voz rouca, com a voz... Ele tinha uma voz dele, né? A própria voz do Silvio Luiz é uma voz muito dele, assim, uma voz meio rouca, uma voz meio grave, uma voz de fumante ali, uma voz pesada, mas a narração dele era incrível. Eu adorava as narrações do Silvio Luiz, porque elas tinham coisas que não tinha na Globo, né? Então, assim, o Silvio Luiz falava coisas na narração dele que remetia muito ao dia a dia, remetia muito à pessoa que estava assistindo, né? Não era sobre ele se promover. E fora isso, ele era um tiozão, assim, louco, né? Eu não sabia que ele gostava de jogar videogame, ele jogava videogame. Tem uma música que foi feita, que ele gravou uma música, não cantando essa música, mas fazendo ali os seus bordões dessa música. Agora eu não lembro qual é o nome da banda que fez, que gravou essa música, mas o nome da música é Futebol, Mulher e Rock and Roll. Então, me desculpe aí por esquecer essa informação e não pesquisar devidamente como eu deveria. Mas essa é a nossa singela homenagem, né, a Silvio Luiz, esse grandíssimo ícone, essa grandíssima figura que marcou a cultura pop, marcou uma geração. E eu digo que marcou a cultura pop porque
como eu gosto de dizer aqui, cultura pop é simplesmente cultura popular. Né? Tem a ver com tudo que a cultura pop abarca? Com certeza tem, mas também tem a ver com cultura popular. E cultura popular é aquilo que todo mundo sabe, por isso que é popular, certo? Então essa foi a nossa primeira grande perda da semana. Né? E a segunda grande perda foi, infelizmente também, a Carmen Sheila nos deixou. E aí você vai falar, mas quem que é Carmen Sheila? Carmen Sheila simplesmente é uma grande dubladora, né, que acabou nos deixando aí dona de voz, dona de uma voz também icônica, e que fez inúmeros personagens, muitos personagens mesmo. O personagem que mais me marcou mesmo, eu não sabia que era ela, pra mim era realmente uma criança, era a voz da Felícia, do Pinky e o Cérebro. Eu adorava essa animação, né? Eu adoro muito essa animação. Tem uma amiga minha que ela gosta muito de abraçar e apertar a gente assim, eu chamo ela de Felícia, justamente por conta da personalidade da personagem Felícia, né? Da animação da Felícia. E a Carmen Sheila fazia a voz da Felícia, fazia a voz da Cher, fazia a voz de um dos Ursinhos Carinhosos, e entre muitos outros personagens, né? Ela infelizmente faleceu aos 80 anos e ela faria... ela completaria, né, 80 anos agora no próximo dia 23. Então, Carmen Sheila, obrigado por ter marcado uma geração. Silvio Luiz, obrigado por ter marcado uma geração. Obrigado por ter feito parte das nossas vidas de uma forma indireta, mas ainda assim muito direta. E aí uma galera fica tipo, mas cara, do que você tá falando? Por que você tá lançando essa pegada de falar de dublador ou de falar de futebol? É porque eu quero realmente deixar isso muito claro, né, que cultura pop não é anime, não é mangá, não é história em quadrinho, não é ser nerd, né? Não é só isso, na verdade. É tudo isso, mas é o que tá na boca do povo. Cultura pop é cultura popular, é aquilo que todo mundo sabe. Então, quando você fala, não, eu amo a cultura pop, eu sou muito pop, é porque você é popular. O pop, ele remete a algo popular, infelizmente. Né? A MTV transformou isso em algo muito diferenciado, né? Algo muito mais particular do que algo muito mais popular. E infelizmente a galera comprou essa ideia e até hoje a gente vive onde... O que é pop? Não, mas isso aqui não é pop, isso aqui é rock. Então remete muito a coisas musicais. Mas na verdade cultura pop não é só coisas musicais. É vários tipos de cultura, vários atos, várias ações, vários rituais que vão passando de geração em geração e vão se popularizando e isso vira popular. Então cultura pop nada mais é do que cultura popular. E por que eu trouxe também, né, esse ponto da Carmen Sheila? Primeiro, um ponto de agradecimento, realmente agradecer a ela pela vida que ela deu e pelas vidas que ela deu também, porque assim, ela acabou falecendo, mas ela deu vida a vários inúmeros personagens, né? E esses inúmeros personagens a gente acabou tendo uma empatia, acabou gerando ali uma proximidade única e exclusivamente porque era uma dublagem. Então aquela dublagem, né, aquela voz, aquela tradução que foi feita, aquela adaptação de texto, gerou pra gente uma empatia dentro de um conjunto de obra, né? Dentro do conjunto dessa obra, isso trouxe pra gente uma empatia, uma proximidade, algo muito próximo. E isso é muito importante. Por quê? Porque o próximo tópico que eu quero abordar, após me despedir aqui, então, devidamente, né, de Silvio Luiz e Carmen Sheila, é abordar o ponto da dublagem brasileira. Por que eu quero abordar dublagem brasileira? Antes, uma salva de palmas para esses dubladores maravilhosos, lindos e gostosos. Por que eu quero abordar isso? Porque a dublagem brasileira ela é uma dublagem, ela é muito reconhecida mundialmente, né? A dublagem brasileira é reconhecida mundialmente de verdade. E isso não é da boca para fora. E por muitos e muitos e muitos e muitos anos, né, os cinéfilos de plantão ou os pseudo-cinéfilos sempre jogaram contra a dublagem brasileira, sempre jogaram contra os profissionais da dublagem. E isso me pegou de um jeito bem, bem cretino, assim, depois que eu comecei a ter um entendimento melhor das coisas do mundo, né? Então eu deixei de apenas aceitar coisas e comecei a perguntar coisas e passei a ser o chato da vez. E o que aconteceu? A dublagem brasileira ela é reconhecida mundialmente porque ela consegue, né, abordar o tema que está sendo trabalhado ali dentro de uma adaptação de texto
e fazer e casar, né, tentar, na verdade, tentar casar as vozes, o timbre de voz e a personalidade daquela voz que está falando com quem está dublando. Então essa preocupação é uma preocupação que aconteceu desde lá da fundação de Herbert Richards, da Alamo e de demais outros estúdios de dublagem. E isso é muito bacana, esse tipo de preocupação, porque isso demonstra que a qualidade da dublagem brasileira hoje, ela não decaiu, ela só melhorou. Então, quando a gente fala assim, nossa, mas a dublagem brasileira, porque é melhor assistir um filme com o áudio original e tudo mais, vai tomar no seu rabo, porque não existe áudio original no filme. Eu não sei se você sabe, mas existe um prêmio no Oscar, que é prêmio para efeitos sonoros. E esses efeitos sonoros que você escuta nos filmes, eles não são os originais lá, eles foram produzidos também num estúdio. Então, basicamente, o filme é uma série de coisas gravadas separadamente, que juntado dá um conjunto de obra perfeito e maravilhoso, que te envolve ali dentro. Isso eu estou dizendo para filmes, para séries, né, para todo tipo de produção audiovisual. Então, quando você desmerece, quando você não reconhece a dublagem brasileira como uma dublagem realmente exímia, como uma dublagem realmente relevante, e não relevante só aqui no Brasil, tá? Estou dizendo relevante num contexto geral, relevante para todo mundo. Você realmente está desmerecendo os profissionais dessa área. Isso não é nada legal. Não é nada legal. Então a pegada aqui é basicamente isso, galera. Dublagem brasileira, ela é incrível, ela é reconhecida mundialmente. Eu estava até vendo uma notícia que eu esqueci de terminar de ler ela. Mas é que uma dupla de brasileiros mineiros que são dubladores foram concorrer lá em Los Angeles ao Oscar da voz. Eu esqueci o nome desse Oscar. Esse é o problema. Como que é o nome da premiação? Olha só, estava salvo aqui. Prêmio Sovas, né? Sovas, Voice Arts Awards. É considerado o Oscar da voz. Então foi o Daniel Dazzini e a Andressa Mello, né, que são lá de Minas Gerais. Eles foram concorrer a esse Oscar, né? Eles são dois jovens, assim, são muito promissores dentro da dublagem, e os dois foram indicados para concorrer a esse Oscar. Então isso é muito bacana, porque é um reconhecimento real e é uma arte. Tanto é que existem dubladores que não são atores, mas a maioria deles são atores. A maioria deles são do sindicato dos artistas, né? São atores, são das artes cênicas, emprestam suas vozes ali para isso. Não são profissionais única e exclusivamente de voz, mas são profissionais que dão vida, né, ali as obras que a gente vê. A gente tem a única diferença que a gente tem dos Estados Unidos aqui, ou de qualquer outro país que faz dublagem, é que o Brasil, né, os dubladores no caso, eles recebem uma obra pronta. E aí eles fazem o quê? Uma dublagem em cima da voz que já existe. Lá nos Estados Unidos, é diferente. Lá eles fazem primeiro a voz e depois desenham em cima daquela voz. Então, assim, quando as pessoas falam, imita fulano de tal aí para um americano, na verdade ele não está imitando, ele está interpretando aquele personagem, porque ele realmente é o intérprete daquilo. Ele que deu vida àquele personagem ou àquela personagem, né, específico. Então, tem esse ponto de diferença, né, quando a gente fala de obras. É claro que também temos animações brasileiras, que também tem o seu formato de produção ali, onde é feita a voz primeiro, na sequência é feita a dublagem em cima daquela voz, mas às vezes o desmerecimento que existe hoje provavelmente é por conta desse ponto, de as pessoas acharem que a dublagem brasileira ela existe ali, mas os caras só estragam alguma coisa porque o som original. Que som original? Não existe som original, pelo amor de Deus. Vamos parar com essa pegada porque não existe som original, beleza? Vamos fazer um trato aqui. Som original não existe. Certo? Então eu só queria deixar esses pontos aqui, abordar esse ponto da dublagem brasileira, porque tá rolando um movimento aí também nas redes, principalmente por conta da IA. A IA tá tomando muito território, as pessoas estão com muito medo da IA. Então aparentemente a Skynet está derrubando o mundo de um jeito diferente. A gente achou que ela ia explodir tudo, soltar bomba, mas não, eles estão... A Skynet está comendo pelas beiradas, né, derrubando classes, e daqui a pouco eles vão tomar todo o controle realmente, mas nesse momento que está acontecendo é basicamente isso. Os dubladores aí não estão com medo, mas eles não querem que a voz deles seja usada
sem que eles recebam os direitos, né? Até porque realmente é um direito, né? Propriedade intelectual, propriedade artística, propriedade... não sei que tipo de propriedade existe, mas existem vários tipos de propriedade, de produção, de direitos de imagem, aquilo que você produziu, que é seu, e aí uma pessoa vai usar aquilo sem te pagar por isso. E o que eles não querem basicamente é isso, né? Que tenha um uso deliberado. Então, se você não quer usar nos seus vídeos a vozinha do Google, pague para os artistas para você poder usar, porque é muito... Não tem nada mais justo. Do jeito que você quer ganhar pelo seu trabalho, eles também querem ganhar pelo deles. Essa é interessante Web Radio. Eu acho que o assunto se prolongou um pouco. Eu não sabia que a pauta ia ser tão longa desse jeito, né? Mas basicamente é isso, galera. Eu vou ali, já volto rapidinho. Agora são 20 horas e 26 minutos. Essa hora aqui é um patrocínio da família Lima lá de Paranapoema. Então, se você quiser patrocinar o gole do Tio B, isso aí, ó, é só mandar. Eles mandaram uma Eisenbahn, foi uma Eisenbahn muito top, Eisenbahn de garrafa e tal. Eu adorei. Tô aqui me deliciando com ela agora nesse sabadão maravilhoso. Essa é interessante, Web Radio. E se você quiser dar uma força pra gente, galera, ó, é só entrar aqui no Instagram, se inscrever. Não sei se inscreve no Instagram. Segue. Segue no Instagram, segue aqui nossa página no Instagram. Também vai lá no www.tiobase.com.br, entra lá, dá um play na nossa web rádio, que está no ar nesse momento. A nossa web rádio, né, interessante, a web rádio está dentro do site do Tiobase. A gente está tentando crescer, alavancar, evoluir essa web rádio, fazer com que ela fique no ar por mais tempo, que ela tenha uma estrutura um pouco melhor. Eu tô apanhando pra caramba, porque eu não sou produtor musical, eu não tenho nenhum tipo de não tinha nenhum tipo de conhecimento de produção musical. Estou adquirindo nesse momento, estou mudando também, melhorando na parte de locução, mas isso são coisas que vão acontecendo durante o tempo, né, durante um período, porque eu tenho essa paixão. Então, para que esse sonho se torne realidade, né, e para que as pessoas consigam aproveitar mais disso, por favor, se inscreve não, seu imbecil, não se inscreve. Segue lá no Instagram, vai lá no nosso site, dá o play na rádio. Aproveita também as nossas resenhas, porque no tiobase.com.br tem várias resenhas sobre animes, séries, filmes, né? Então tem bastante coisa, bastante conteúdo lá. Tem mais de 70 publicações que eu já fiz, que tá lá disponível para você se deliciar, se deleitar. Às vezes tem até uma resenha de um anime que você já assistiu, mas não achou nenhuma informação. E tá lá no meu site. Então vai lá, tiobase.com.br. Eu volto daqui a pouco. Fiquem aí com faturar. Vamos faturar um pouquinho rapidão aqui e eu já volto pra encher o saco de vocês aí, beleza? E se você quiser patrocinar um gole, manda um direct aí que a gente conversa. Tio Beiço por aqui, eu volto já já. Interessante Web Radio agora também no Instagram. Tio Beiço de volta, galera. Essa é Interessante Web Radio. São 20 horas e 35 minutos desse sabadão gostoso. Tudo bem com vocês por aí? Não tá não? Fala aí, meu. Pode se abrir comigo. Eu sou um cara legal, eu vou ouvir sem criticar. Porque existe momentos que você quer só falar, só criticar, mas as pessoas estão ali só pra tentar resolver o seu problema, né? Como isso é horrível. Galera, é o seguinte. Eu fiz uma publicação recentemente sobre algumas... caralho. Um conselho, tá? Nunca comprem um microfone condensador com uma casa tão próxima à rua. Qualquer pneu que estourar na rua, qualquer folha que caia, o microfone capta, é um lixo. Fora isso, é muito bom. Então eu publiquei recentemente sobre o George Lucas retornando ali para nossa franquia, né, de Star Wars e tal, mas não sei se realmente era ou se não era, então ficou meio... Estamos numa penumbra ainda nesse momento, né, sobre o que nos aguarda ali na Disney, digamos assim. Eu ia falar Lucas Filmes, mas não é Lucas Filmes. Então a gente está numa pegada hoje de entender o que está sendo lançado aí, né? E nessa pegada de lançamento eu já vou lá pro final do ano, porque lá no final do ano a gente tem a possível estreia
de Alto da Compadecida 2. Saiu o trailer aí essa semana retrasada, se eu não me engano. Eu assisti, gostei pra caramba. Aparentemente vai ser muito bom, na mesma pegada, né? Mas e aí, Ariano Suassuna vai se revirar no túmulo quando estrear? Não vai? Vai ser tudo mil maravilhas? Ou será que a gente vai ter surpresas não tão surpreendentes e ruins, né, dentro dessa chegada, né? Não digo uma chegada, mas desse retorno do Alto da Compadecida, porque o Alto da Compadecida, quando foi lançado como se fosse uma minissérie, né? Então depois virou um filme longo, mas quando a Globo lançou, foi lançado como uma minissérie e teve essa pegada aí de, nossa, não, o que tá acontecendo ali é uma minissérie que virou um filme, pipipipopopó, mas a gente ficou meio que vendo, era um filme, né? Era uma obra ali retocável, muito boa pra caramba, gostei demais. E acho que o Brasil inteiro gostou do Alto da Compadecida, mas eu já falei disso em algum outro momento, sobre alguma outra obra. Mas nesse momento a minha preocupação é mexer naquilo que já estava bom. Não precisa mexer naquilo que já estava bom, né? Até citei exemplos como Matrix, né? Os 3 filmes, as 3 obras, o que é muito difícil de acontecer, é uma trilogia ser muito boa. Matrix foi incrível, né? Depois a gente teve Senhor dos Anéis também, que aí já foi uma quadrilogia top pra caramba, gostamos muito, adoramos, e o sucesso, né, rendeu ali algumas séries aí. Mas hoje a gente falando de obras brasileiras, que é o que dá mais medo, né? Porque assim, brasileira ela é muito bom com novela, porque novela não é o mesmo episódio sempre, mas são os mesmos personagens sendo trabalhados e tudo mais. Então a gente teria tudo pra fazer tudo certo e dar tudo bem. Mas a minha questão basicamente é essa, né? Será que a gente vai conseguir dar sequência no Alto da Compadecida do jeito que o Alto da Compadecida merece? Será que Ariano Suassuna vai voltar dos mortos e puxar os nossos pés porque a obra tá deixando a desejar? Então essa é uma pergunta e é uma pergunta capciosa, uma pergunta delicada, porque gera assim uma expectativa imensa, uma expectativa muito grande, uma expectativa muito boa da gente ter uma obra que vai render muito, e tem tudo para render muito, né? Até porque é uma obra realmente popular, é uma obra do sertanejo, e eu não estou falando do sertanejo de moda de viola, mas do sertanejo que vive no sertão. É uma realidade que o brasileiro gosta muito, o brasileiro abraça muito isso, porque é uma simplicidade do Brasil, né? Essa é a simplicidade do Brasil. E pode ser que isso gere algo muito ruim ali, porque a obra vai ficar deixando a desejar em algum ponto. Então o principal conceito aqui, a principal pegada aqui é essa. Será que a gente vai gostar do Alto da Compadecida que a gente vai ver? Ou será que a gente vai falar, podia ter deixado morto mesmo, né? Pra que mexer nisso? Não tem necessidade de mexer nesse negócio. Para com isso, cara. Então esse é o ponto aqui, né? O Alto da Compadecida é uma obra que não deveria ser mexida, assim como a Central do Brasil não foi mexida, e deveria ficar, né, dentro da geladeira, ali dentro. Não vou dizer dentro da geladeira, mas dentro do seu altar, porque o Alto da Compadecida é uma das obras brasileiras que está dentro do altar. Então é um filme que é muito irretocável, na minha visão. Então eu não recomendaria mexer, eu não recomendaria movimentar o Alto da Compadecida nesse momento, porque, galera, não precisa, deixa lá, tá tudo certo, tá tudo bem, já fez sucesso. E pode ser que faça novamente, mas eu acho muito difícil mesmo. Então essa é a Interessante Web Radio, a rádio do Tio Beiço, e eu quero convidar todo mundo que está aqui me ouvindo para ir lá no tiobeiço.com.br, acessar o site, clicar lá no play da rádio, e compartilhar com a galera, né? Compartilha com a galera a nossa web rádio, compartilha com a galera o nosso site. Pulveriza aí as nossas informações, mano. Manda pra todo mundo. Fala, tem uma publicação aqui de um negócio de cultura pop que você gosta. Ó lá, tem uma informação aqui, ó. Aquele filme que você tava falando lá do cara assim, assado, tá aqui, ó. Tem aqui comigo. Aquele filme Que filme que eu publiquei por último? Foi um filme de Natal que vai sair esse ano agora, que o The Rock fez uma merda lá no filme, deu uma polêmica do caramba, mas eu não vou falar pra gerar pra gerar em você a sua curiosidade, você ir lá clicar.
vai lá que tem uma publicação falando do The Rock. Não sei se está falando bem, não sei se está falando mal, mas está lá. Tubase.com.br tem informação de cultura pop, sobre música, sobre DJ, sobre pessoas, sobre celebridades, sobre atores, sobre filmes, sobre séries, sobre animação, sobre mangá, sobre HQ, tem um monte de coisa. Então vai lá, acessa. Enquanto você acessa e você vai navegando ali, curtindo o conteúdo, você dá um play na rádio, vai ouvindo uma rádio com a musiquinha pop ali e tal. Opa, musiquinha pop não, musiquinha de cultura pop. Por que musiquinha de cultura pop? Porque as músicas que rolam aqui na Interessante Web Radio são músicas, eu poderia pontuar como peculiares. Então a gente toca desde a abertura de séries, desenhos animados, até o que rola nas pistas japonesas hoje, tá? Então assim, temos vários programas aqui, cada programa tem um conceito, né? Eu sugiro muito, veementemente, que você que está aí curioso, ouça às 6 da tarde o programa chamado Fanservice, porque esse programa chamado Fanservice, ele toca aberturas, encerramentos e temas de personagens de séries específicas. Então são séries desde 1980 até séries atuais, né? Então tem uma série que a primeira transmissão que eu fiz, o cara veio falar comigo, eu achei muito, muito engraçado, porque eu achei que ninguém conhecia aquela música, e ele pediu exatamente a música que eu baixei, que é a música de abertura da série Anos Incríveis, né? Eu baixei essa música, eu tenho essa música, coloquei pra rodar, o cara falou, caramba, não acredito que você tem, eu achei que eu era a única pessoa que conhecia essa série. E eu também achava que eu era a única pessoa que conhecia essa série, fora o Arthur Maia, porque eu sei que ele também curte Anos Incríveis. Mas Anos Incríveis é uma série muito boa, né? Então tem séries, músicas, né, trilhas sonoras de inúmeros gêneros, digamos assim. Então não é que eu vou tocar só rock, só pop, tem Enka Session também. O Enka Session é uma musiquinha de horário de almoço que é muito top. Enka Session, pra você que não sabe, a gente toca músicas no estilo Enka, que é um estilo japonês, que é aquele estilo mais zenzinho, mais pinininho, aquelas músicas mais tranquilinhas, e pro almoço eu acho que é uma música incrível. Inclusive, falando de música de almoço, eu lembro que quando eu morava com os meus pais, lá na cidade vizinha, tinha uma rádio que chamava Turquesa. E a Turquesa, ela tinha uma vinheta que era Turquesa e a música para o seu almoço. Só que essa vinheta tocava das 8 da manhã até as 4 da tarde. Então, eu não sei se ela era internacional para tocar em todos os fusos horários, mas era um ponto que eu levava em conta e falava, cara, quem que tá almoçando 4 horas da tarde? E depois que eu me toquei que eles podiam estar tocando pros italianos, pros alemães, pros belgas, vai saber. Então eu julgava muito, agora eu julgo ainda. Não mudei nada, não. É isso aí, galera. Então, Interessante Web Radio, beleza? Essa rádio aqui, Interessante Web Radio, é uma rádio que toca única e exclusivamente músicas da cultura pop. E como eu falei lá no início, cultura pop é tudo que tá na boca do povo, é o popular. Então, quer dizer que a gente vai tocar de tudo um pouco. E esse de tudo um pouco tá focado mais em algo nerd, mais em algo geek. Então, a gente tem um segmento do segmento. Cultura pop, nerd. Cultura pop, geek. Para de bater no microfone, seu burro. Então tem essa pegada aí, né? Esse ponto que eu tô tentando levar. A parte difícil, tá, de ter uma web rádio, primeiro é que você fala, não, é só criar uma playlist e tocar música. E aí depois você fala, mas como é que as pessoas vão saber que essa web rádio é minha, e como é que as pessoas vão saber o nome dela? Aí você cria vinhetas. Aí você cria transições com o nome da rádio. Você fala, beleza, tá tudo resolvido agora. Aí você tem que ter uma plástica de rádio. Essa plástica de rádio você precisa de pelo menos um microfone bom e pelo menos uma transmissão. Aí você fala, beleza, eu vou fazer uma transmissão, não tem problema nenhum, eu faço todo dia se eu quiser. E aí você se toca que você trabalha, que você é proletariado, e você fala, caramba, é muito trabalho. Criar a vinheta, trabalho. Criar a transição, trabalho. Dar um nome para sua rádio, trabalho. Então, quando eu criei essa rádio lá em 2015, eu pensava, nossa, e ela era nesse sentido, tá? Só tocava música e eu entrava ao vivo todo dia. Depois de um mês eu não queria mais entrar ao vivo todo dia. Eu tava cansado, eu trabalhava, eu chegava em casa e ia pra web rádio, transmitia, saía, comecei a criar a vinheta. E, sei lá, em 2 anos de transmissão,
de 2015 a 2017, eu criei 15 vinhetas e só ficava as 15 vinhetas no ar o tempo inteiro, as 24 horas. Até que eu abandonei porque eu precisava de dinheiro, eu precisava pagar conta, precisava pagar boleto. Hoje, o advento da internet, aí, tipo, nossa, mas 2015 já tinha, né? Sim, mas o conteúdo que a gente tem hoje realmente é um conteúdo muito mais profissional para qualquer coisa. Eu não estou falando da minha web rádio, estou falando de YouTube, estou falando de Google, estou falando de buscas, de... Muita coisa gratuita tem. Então, assim, hoje, se você quiser se profissionalizar, você vai ser amador enquanto você está fazendo cursos online no YouTube. Porque você não tem um certificado. Você só vai ser profissional a partir do momento em que você realmente começar a ter um perfil profissional, uma aparência profissional, soar profissional para os outros. Então, existem pontos, né, onde a gente tem que acabar evoluindo, ir evoluindo até chegar num cenário mais profissionalizado. Então hoje eu já tenho uma preocupação diferente da preocupação que eu tinha lá atrás, porque antes eu só queria tocar música e falar merda. Hoje eu toco música, tenho vinheta, tenho comercial, tenho parceria, tenho equipamento e falo merda. Então assim, aumentou alguns pontos aí, justamente por esse ponto de querer tá melhorando a rádio e ela ser mais atrativa para outras pessoas. E aí sempre vem um desavisado e fala, mas você é burro, irmão. Quem que vai querer Quem que vai querer ouvir rádio? Ana Castela. Eu não acredito que eu vi isso, não. Marcelo pediu pra tocar Ana Castela? Pô, Marcelo, aí você me quebra as pernas, né, irmão? Ana Castela é popular, mas... Caramba. É isso que dá, né? Eu não posso ficar mostrando conceito pras pessoas, porque aí eu falo dos meus conceitos, as pessoas aproveitam. Toca Ana Castela. Eu não tenho a música da Ana Castela aqui. Ainda bem. Mas eu posso pedir pra minha vizinha, porque aqui na minha casa, os 4 vizinhos aqui, todos tocam Ana Castela e Marília Mendonça. Eu acho que eles são assinantes de algum tipo de clube. É bem interessante. Só que não. Você fez eu perder o fio da meada, Marcela. Eu vou te matar. Então, beleza. Questão de profissionalizar, né? A gente tem que ter vários pontos. Hoje eu ainda, quando eu olho pra minha web rádio, eu tô fazendo... É tudo gratuito, tá? Então assim, nem o meu Windows é pirata porque eu uso Linux. Já para não ter esse problema de piratear. Ah, a moto. A moto passou. Então eu tenho tudo de forma gratuita. Fora as músicas, porque as músicas têm direitos autorais. Mas esqueçam as músicas. Né? Vamos focar na questão de gratuidade. Hoje eu tenho o programa que eu transmito é um programa muito profissional, muito avançado e ele compete com programas grandes aí. E além disso, esse programa ele tem algumas funcionalidades e existem alguns termos que eu não sabia. Né? Tipo o termo spot de comerciais, o termo transição de faixa. Então tem um monte de coisinha que eu tô aprendendo agora. E eu digo, aprendendo agora, tô aprendendo há 6 meses mais ou menos. De novembro até agora, eu comecei a estudar lá em novembro, sobre esse ponto de web rádio, transmissão, profissionais de voz e tudo mais. E eu tô aprendendo bastante coisa agora. E isso me fez me preocupar e fez eu me ver como muito amador ainda. E eu achava que eu era tipo o pica. E não sou só um bostinha. Eu ouvi uma frase, eu trabalhava no hospital aqui em Maringá e uma vez o meu chefe, que era um médico, chegou em mim e falou assim, o que você estuda? Aí eu falei, hoje eu não estudo nada. Ele falou, você tem vontade de fazer o quê? Aí eu falei, tenho vontade de fazer, sei lá, ciência da computação. Na época era isso mesmo. E aí ele falou, se você for fazer um curso, seja o melhor naquilo que você faz. E ele falou com essa voz mesmo. Se você for fazer um curso, seja o melhor naquilo que você faz, porque as pessoas vão vir atrás de você, vão procurar você vai ser necessário. E eu falei, tá, e caguei, né, porra. Só que ficou na minha cabeça, eu só não usava isso. Aí esses dias atrás a minha senhora, ela virou consultora de beleza. E aí ela tava numa reunião, e na reunião a mulher que tava dando a reunião falou assim, que tava presidindo nessa reunião, ela falou assim, o segredo do sucesso é você nunca parar. E aí eu fiquei ouvindo, e ela falou, o segredo do sucesso é você nunca parar, porque se você nunca parar, você sempre vai estar melhorando, você sempre vai achar falhas, você sempre vai achar algum gap, e aí você vai se aperfeiçoando com essa nunca paralisação. Então você sempre vai ser uma vendedora melhor, você sempre vai aprender uma forma de abordar diferente, você sempre vai estar evoluindo,
E você sempre vai estar na frente das outras, porque você nunca vai parar. E aí eu falei, droga, hoje era pra eu estar rico. Não pensei nisso, mas a questão era basicamente essa de... O segredo do sucesso é você nunca parar, por mais que as pessoas te chamem de louco, por mais que as pessoas falam, você tem que ganhar dinheiro, você é imbecil, você tá vendo que o que você tá fazendo aí não vai dar em nada? Só que na sua cabeça isso é uma coisa tão grande, tão forte, que você não quer parar. E aí você acaba ouvindo os outros em algum momento, para, e aí quando você olha para trás você fala, nossa, eu poderia hoje estar muito melhor, eu poderia hoje ser um profissional de uma outra área, eu poderia ser um profissional diferente. E isso é ruim. Né, dá uma puta rasteira. E aí hoje, com 34 anos, eu olho e falo, agora eu entendi que as pessoas dizem quando a gente tem que se arrepender do que fez, do que não fez, e do que a gente fez a gente não se arrepende. E aí eu tenho alguns arrependimentos e é muito estranho, porque eu achei que não ia ter nada pra me arrepender, porque eu sempre fiz tudo o que eu queria, menos isso. Droga. Conselhos do tio Beiço, tá? Desculpa, galera, porque velho gosta de falar e velho quando fala acaba falando pelos cotovelos, então por isso que eu sou o tio Beiço, tá? Agora vocês entendem o motivo, né? Tio Beiço por aqui, essa é interessante, Web Radio são... Eita pega! Eu acho que eu falei pra cacete, são 20 horas e 54 minutos. Meu Deus do céu, acho que eu falei por 1 hora direto, sem respirar. Mas essa é interessante, Web Radio, a gente está transmitindo aqui pela primeira vez, aqui pelo nosso glorioso, queridíssimo e aclamado Instagram, mas a gente está ao vivo diretamente lá no tiobeiço.com.br. Só dá o play na rádio, o que você está ouvindo aqui você vai ouvir lá também, você só não vai me ver, mas você não está perdendo nada porque eu sou horrível, beleza? Então aproveitem aí. Além disso, dizer para vocês que o tio.bacon aqui no Instagram, toda semana, né, pelo menos 2, 3 vezes na semana, a gente tem publicações sobre cultura pop, sobre os acontecimentos da semana. Estou fazendo uma enquete ali sobre o nosso logotipo, porque o nosso logotipo é o que vai dar a nossa identidade visual a partir de agora. Então, vem aqui no meu Instagram, vai lá, coloca sua opinião, para você ajudar a gente na escolha da nossa identidade visual aqui na Interessante Web Radio, beleza? O que mais? Eu tinha mais um recado para dar para vocês, antes de eu sair. Olha só que triste. Tinha alguma novidade. Eu esqueci qual a novidade, mas que saci de Zorba, hein? Então, eu acho que eu não tenho nada pra falar mais não, né? Era isso aí? Eu volto daqui a pouco. Vamos de comerciais. E já eu tô aqui pra encher o saquinho, o picoá, o pacová de vocês, beleza? Tio Beiço se evadindo, mas eu volto já, não sai daí não, que a nossa transmissão ainda não acabou. Essa é Interessante Web Radio, a rádio de cultura pop e a rádio do Tio Beiço. E é com essa música que eu digo a vocês, não temos tempo para mais nada, são 21 horas e 2 minutos. Encerro por aqui a minha participação com vocês hoje, agradeço aí a paciência e a audiência de todo mundo. A gente volta aí na próxima semana, espero que na próxima sexta-feira, porque ontem eu não consegui transmitir. E saber aí que todos os dias são dias que a gente não tem como controlar, então se a sua vida tá ruim, não se preocupa, porque isso não é culpa sua. Se for, deve ser mesmo. Já dizia o velho deitado. Tio Beiço encerrando por aqui, eu quero agradecer muito a todo mundo que esteve aqui comigo na sala, quero agradecer a família Lima que patrocinou o gole de hoje. Se o gole da próxima semana você quiser patrocinar, só me chamar no direct aí, que a gente fecha uma parceria marota, eu falo de você aqui no ar, e a gente toca o barco em frente, beleza? Não se esqueçam de acessar www.tiobeiço.com.br e fazer lá a leitura das resenhas mais aloprantes e também ouvir Interessante Web Radio, a sua rádio de cultura pop, tá bem? Tio Beiço encerrando por aqui, a gente se vê na semana que vem, valeu, fui, tudo de bom e até mais!